Doutor Hilmar, muito obrigada pelo seu carinho conosco, e eu divido essa referência ao nosso trabalho aqui junto ao workshop com todos os profissionais, que tem uma série de pessoas que estão nos auxiliando, e eu divido com todos eles esse elogio e essa referência ao nosso trabalho. Muito obrigada. Agora sim, eu vou passar para a palestra do Rafael Marana Scala. Ele vai falar sobre levantamento e inventário rodoviário com apoio de tecnologia. É uma palestra promovida pela Softplan. O Rafael é formado em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Santa Catarina. É especialista em desenvolvimento de novos negócios no segmento de mobilidade urbana e gestão de infraestrutura há mais de 10 anos. Atualmente, é gerente de contas especiais na Softplan, onde é focado no segmento de infraestrutura e transportes. Bom, primeiro, bom dia a todos. Muito obrigado, Patrícia. Agradecer também a BDR, na figura do Dr. Hilmar e do Dr. Rui aqui, pelo convite, pela abertura do espaço. Agradecer vocês também. E, com certeza, o DR e a CEINFRA pela brilhante organização. De fato, um evento diferenciado, com um espaço muito bacana. Começo dizendo que é um desafio, né? A gente começar um segundo dia depois de brilhantes palestrantes que aqui estiveram ontem e das falas aqui do Dr. Hilmar, que tanto trouxe um contexto bacana e que também já falou toda a minha apresentação. Então, eu já posso, inclusive, deixar aqui, né, o contexto. Tirando a brincadeira de lado, o objetivo hoje é trazer mesmo essa vinculação de tudo que foi dito ontem, tecnologia de levantamento, estratégia, metodologia, para pensar também na estratégia de execução e acompanhamento do que vai se fazer de acordo com o diagnóstico que foi feito. Então, iniciando a nossa conversa aqui hoje, eu preciso trazer o contexto, né, de quem aqui me honra em estar representando, que é a Softplan. Softplan é uma empresa, como o Dr. Hilmar bem colocou, né, que está no segmento de infraestrutura há mais de 30 anos. Esse ano completa 33. Uma empresa que vem se fortalecendo bastante com desenvolvimento de tecnologia, mas não tecnologia por ser tecnologia, e sim tecnologia com o objetivo de entregar valor na ponta para vocês. Então, uma empresa que hoje tem mais de 600 clientes, aproximadamente 2.500 colaboradores diretos, né, já tem presença internacional, México, Colômbia, Nicarágua. Temos mais de 32 anos de mercado, vários prêmios internacionais, e estamos aqui hoje com o propósito de trazer soluções mesmo que agreguem valor à execução do dia a dia. Muitos clientes, ao longo desses 32 anos, muita experiência, que eu venho aprendendo cada dia mais com vocês, então é sempre muito bom estar aqui para ouvir um pouco as histórias, entender como é que funciona, e trazer um pouco também desse contexto e desse know-how da empresa. O desafio é grande, né? A gente sabe, essa é uma estimativa, se coloca aí do trabalho da CNT, aproximadamente 2 milhões de quilômetros de rodovias no Brasil. E aí varia um pouquinho para lá, um pouquinho para ali. Desses 2 milhões, a gente tem 215, 230, varia um pouquinho também de acordo com o estudo, de rodovias pavimentadas. E quando a gente pensa nessas rodovias pavimentadas, inicialmente a gente pensa, né, mas todas elas são de fato, né, bem pavimentadas, então a gente começa a ver o desafio que a gente tem. Muitas vezes eu tenho rodovias que são consideradas pavimentadas, mas com uma manutenção precária e com uma situação bastante delicada. Outras vezes, a gente tem um pouco de pavimento no buraco. Então, a gente não vai entrar no mérito da causa, da situação, né? São algumas fotos mais críticas, só para trazer contexto. Mas o fato é que a gente sabe que isso é uma realidade que não acontece aqui no Brasil. É só lá na Europa que tem, né? Aqui a gente não tem esse tipo de problema. Um outro cenário que tem acontecido muito recentemente é a situação climática. A gente tem passado por eventos cada vez mais críticos, cada vez mais graves. Eu sou de Santa Catarina, estou aqui, mas estou acompanhando lá enchentes ao todo tempo, vendaval, a gente passou por tufão, né? Então, situações críticas e que também impactam no nosso dia a dia, situações que ocasionam ocorrências nas rodovias e que impedem, inclusive, o nosso deslocamento.
Esse daqui, vocês devem ter acompanhado, sou lá de Santa Catarina, como falei, essa é a serra que leva Santa Catarina a Curitiba, um importante local de trânsito de cargas e passageiros. Essa situação deixou essa rodovia parada, gente, por mais de 30 dias, né, com a atuação da concessionária, com a atuação do DR, com a atuação de todos os órgãos competentes. Levou algumas pessoas à morte, infelizmente. Então, são situações que cada dia mais a gente tem acompanhado, a gente tem visto, e por isso a importância de não só fazer uma manutenção reativa, mas também uma manutenção preventiva. Óbvio que aqui é uma situação muito mais climática, mas que ocasionou um dano bastante significativo. Situações como essa também estão cada vez mais recorrentes, né? A gente tem acompanhado diversas OAS colapsando, sofrendo problemas, e uma delas foi essa daqui, que foi citada ontem, né? O elevado de Brasília. E aqui eu vou contar uma historinha. Eu não ia contar não, porque, né? Mas vou contar. Nesse dia especificamente, eu estava em Brasília e estava indo visitar o DR, lá do Distrito Federal. E passei nesse elevado 15 minutos antes. Quando cheguei no DR, o elevado tinha caído e estava todo mundo correndo, porque o elevado tinha caído. Temos lá no DR um colaborador que trabalha, né, para apoiar o DR, chamado Adriano Marra. Se ele estiver me ouvindo. Cheguei lá, Adriano olhou para mim e falou: o elevado caiu. Falei: meu Deus, eu acabei de passar por lá, né? Podia ter caído junto com o elevado. Ele olhou para mim: ah, então foi por isso que caiu, né? Sobrecarga. É, tá bom. O shape não ajuda muito, mas não foi por isso, né, gente? Observando esse ponto especificamente, a gente entra em como resolver problema, né? Posso colocar a culpa em alguém? Se eu posso, está resolvido o problema. Não, não é assim que funciona. Infelizmente, no nosso segmento, isso não é viável. Não existe mais essa desculpa de falar: posso colocar a culpa em você? Não. Existe responsabilização. E é nesse cenário que a gente avalia algumas metodologias. Eu trouxe essa aqui, que é uma metodologia japonesa. Eu gosto muito dos japoneses. Sou casado com uma, inclusive. Meu filho tem o sobrenome Murakami, né? Então, dá para ver que eu gosto dos nipônicos, digamos assim. E aqui a gente avalia o problema. E conhecer o problema é a primeira etapa. Então, mapear esse problema, identificar efetivamente qual a causa desse problema, observar o problema, e aí sim montar um plano de ação para o problema. Muitas vezes a gente não sabe o problema. E ontem a gente falou muito de como rastrear esse problema, de como identificar ele, de como levantar. Então a gente viu, a Strata trouxe aqui algumas tecnologias, também trouxeram Vant, drone, laser, que são tecnologias muito boas para a gente fazer a identificação do problema e a observação do problema. Mas nós precisamos montar o nosso plano, nós precisamos estruturar a nossa ação e aí sim a execução, para depois fazer a verificação e acompanhamento do resultado. E é aqui que a gente entra. Mas a gente entra não só num ponto em que a gente observa pontualmente o problema. A gente tem que entender que o setor de infraestrutura ele não se restringe à manutenção da via, mas essa manutenção impacta em todos os outros segmentos dentro de um DR. Então, a gente tem que ter uma visão muito holística. E é aí que entra a solução que o Dr. Hilmar colocou e que nós falamos aqui dos gomos da tangerina. Aqui está bem pequenininho, o objetivo não é se ater aqui, mas o objetivo é trazer o contexto de que, efetivamente, eu não posso olhar o problema só pontualmente. Eu tenho que olhar para o problema pontualmente, para resolvê-lo, mas eu também tenho que analisar o impacto que isso vai causar nas outras áreas dentro do DR e dentro da infraestrutura de maneira geral. Então, aqui dentro, gente, um dos pontos que a gente sempre comenta, né, a base referencial é o cadastro rodoviário estadual. É a partir dele que eu vou começar a fazer os registros de todas as ações que eu tenho dentro de um DR. Então, eu vou olhar para a manutenção, sim. Eu vou olhar para os elementos rodoviários, sim. Eu vou olhar também para as ocupações na faixa de domínio. Eu também vou olhar para as cargas que vão ser transportadas. Eu tenho que fazer essa análise de maneira geral. Então, uma obra de arte especial, ela pode cair, mesmo estando em bom estado de conservação? Sim, se eu tiver uma determinada utilização massiva daquilo com cargas que não sejam suportadas por aquela estrutura, ela pode sim sofrer um colapso
ou uma situação patológica mais grave. Então, nós temos que olhar para tudo isso. Não adianta olhar só pontualmente. E é aí que nós vamos trazendo essa integração entre os gominhos. Cada gominho pode trabalhar de maneira singular, separada, sim, mas o objetivo é olhar para o todo. E dentro dessa linha, hoje nós vamos falar especificamente da área de manutenção e conservação e também pensando nos ativos rodoviários. Nós vamos falar das OAS, nós vamos falar da administração da manutenção e do impacto que isso causa nos acidentes rodoviários, do impacto que isso causa nas autorizações especiais de trânsito e também como chegar no custo para montar o planejamento e o plano de ação. Então, olhando para esse propósito, vamos falar um pouquinho da administração da manutenção. E quando a gente fala isso, naturalmente eu tenho um contexto que deve ser avaliado. Então eu tenho, primeiro ponto, né, a identificação do problema. Eu começo a ter uma grande incerteza de todo o inventário que eu tenho. O que eu tenho? Qual o estado de conservação do que eu tenho? E quando eu começo a observar esse ponto, naturalmente eu começo a ver que existem, né, aqui a gente tem 40 coordenadorias regionais, existem muitos materiais ao longo dessas 40 coordenadorias, planilhados, ilhados lá, digamos assim. E ontem o Matheus mostrou aqui, né, uma ideia de fazer a socialização dessa informação. Isso é muito importante para o primeiro passo, fazer a identificação do problema e fazer a mensuração dele, avaliar o impacto que ele está causando na rodovia. A partir daí, se eu não tenho essa socialização, essa identificação e esse inventário, eu começo a não ter um controle de atividades. O que eu vou fazer? Muitas vezes, pontualmente, eu posso fazer uma determinada ação numa regional, mas que talvez a sede nem fique sabendo. Né? E como que eu socializo isso? Como que eu gerencio essas ordens de serviço, essas ações, contratos de manutenção, né, de maneira centralizada e de maneira racional? É muito difícil. Os cadastros que se tem, normalmente, eles não são tão detalhados, que nos permitem chegar a orçamentos precisos do que precisa ser feito, em termos até de contratações. Então, por isso, a importância de fazer esse mapeamento inicial. Nós temos ausência de plano de manutenção. Como foi dito aqui ontem também, o Thiago comentou, né? O nosso amigo de 180 anos, ele tem 180 anos, eu 180 quilos, né? Não brincando. E aí ele comentou ontem, né, que um dos nossos problemas é o quê? A manutenção preventiva, ela é muito mais barata do que fazer a correção de um determinado problema. Quem faz correção? Países ricos. A gente conversou bastante sobre isso. Por quê? Porque deixar cair uma ponte, né, deixar uma rodovia ser levada, depois fazer de novo é muito mais caro, e vocês sabem muito melhor do que eu. Então, é nesse ponto que a gente vai olhar hoje, não só esse mapeamento e esse inventário, como também como conduzir esse processo de planejamento e de execução das atividades em campo. Assim, né, não dá, não cabe mais a gente fazer levantamentos nesse formato, que é um formato bastante conhecido. Por quê? Eu começo a ter rasuras, eu começo a ter a necessidade de interpretação do dado cadastrado, a falta de padrão. É uma planilha, Rafael? Sim, mas cada um coloca a letra e o que está escrito ali da forma que achar melhor. E às vezes quem vai ler isso não consegue interpretar essa informação. Aqui, gente, a gente está mostrando dados reais. Isso foi coletado em campo, né? E teve que ser refeito. Uma outra situação que a gente falou, né? Rafael, mas ontem aqui a Strata mostrou uma tecnologia fantástica com lasers que permitem a gente mapear a rodovia toda. De fato. Mas nem tudo a gente vai conseguir fazer esse levantamento e esse mapeamento com essa tecnologia. Por quê? Porque aqui é uma situação específica. Vejam, parece um canteiro bem jardinado, mas na verdade é um elemento de drenagem onde nasceu uma árvorezinha. E o jardineiro, quando passou aqui, ele fez a limpeza e a poda e adubou essa árvorezinha, porque ele entendeu que aquilo era um jardim mesmo, que era uma árvorezinha que estava nascendo ali, deveria. Então ele encheu de terra ali embaixo para fazer com que ela crescesse mais saudável. Esse tipo de elemento é muito difícil da gente inspecionar, se não manualmente, indo a campo e se deslocando lá. Então, o objetivo é facilitar esse trabalho, padronizar esse processo, é criar uma metodologia que facilite essa comunicação e essa socialização da informação. Então, vou acabar com esse
hoje, né, com a tecnologia disponível, acabar com esse tipo de levantamento em campo, muito difícil. Existem muitos elementos, como eu falei, de drenagem, e outros, né, que eles exigem que eu vá lá, que eu levante um bueiro, que eu faça uma verificação do estado de conservação. Mas a gente precisa efetivamente fazer com aquelas planilhas e com aqueles formulários? Não, é aí que a gente entra para melhorar. Então, como que a gente vai fazer isso? Com ferramentas, com diversas informações e fontes de dados para efetivamente melhorar o trabalho de vocês e agilizar esse processo de identificação, mapeamento e classificação. E, a partir daí, ação e plano de manutenção. Aqui alguns elementos que a gente vai falar hoje sobre a manutenção, né, e que são muito importantes. Dentro de todos eles, eu tenho uma forma de classificar, né, e uma forma de acompanhar, inclusive, as manutenções que vão ser feitas. Como é que a gente resolve isso? Né? Com a nossa solução, que é o SAM, é um dos módulos do CIDER, né, que ele é totalmente integrado ao sistema de cadastro rodoviário, ou seja, ele já faz o vínculo de todos os elementos mapeados com o SRE, e uma vez que eu tenho essa vinculação, eu começo a ter, né, toda a parte de controle de atividades diárias. Então, não só mapeei, classifiquei, diagnostiquei o problema, como também vou poder, dentro da ferramenta, fazer o levantamento das ações que precisam ser feitas para fazer a manutenção do elemento, orçar essas manutenções, para estimar o recurso necessário para fazer as devidas manutenções, como também depois fazer o planejamento de execução e controle das atividades de campo. E tudo isso, gente, associado entre tecnologia web, disponível nos notebooks de vocês, aplicativos, painéis de acompanhamento e também ferramentas visuais de acompanhamento georreferenciado. Então, aqui, a gente tem, por exemplo, né, alertas associados ao plano de manutenção das rodovias. O sistema não só vai proporcionar que vocês acompanhem a execução, como também programem manutenções preventivas. E isso vai trazer, naturalmente, uma evolução de toda a malha viária. Nós temos também todo o registro de histórico dessas manutenções. Então, eu vou fazer hoje uma manutenção num determinado trecho rodoviário. Amanhã eu vou fazer uma outra manutenção naquele mesmo trecho. Eu vou ter o histórico de manutenções. Quantas vezes eu limpei aquela placa, quantas vezes eu fiz a roçada daquela área, quantas vezes eu desentupi aquele bueiro e quando, qual o status de conservação que ele ficou. Por quê? Porque eu vou controlar isso tudo dentro do sistema. Então, eu vou emitir a ordem de serviço, independente se é execução direta ou execução contratada. A ordem de serviço vai gerenciar, né, a execução na ponta com as evidências de execução. E eu retorno isso para dentro do sistema para vocês poderem acompanhar essa execução e a evolução também da malha viária. Qual a solução, então? Primeiro, elaborar um inventário. Então, ontem a gente viu, como o Dr. Rimar falou, né? A gente consolida todas aquelas informações, proporcionando o quê? Vou trazer esses dados, vou fazer a classificação e vou ter um inventário. Esse inventário é muito importante. A gente vai ver não só para atender aqui, mas também a legislações referentes ao patrimônio rodoviário, patrimônio de infraestrutura do Estado, que é obrigatório. Nós vamos, então, definir essas prioridades de acordo com o escopo e custo, porque dentro do próprio sistema eu vou ter o link aí com outro gominho, que é o Sistema de Custos e Orçamentos, o SCO, que eu vou poder fazer o vínculo, inclusive, com as tabelas referenciais do novo ciclo, para montar o meu orçamento para cada ação daquela. E com essa facilidade, eu monto a minha previsão do orçamento anual para manutenção da via, com base no diagnóstico que foi feito. E aí vou poder fazer a solicitação de recursos para o governo, vou poder prestar contas à sociedade. Né? Então, eu vou começar a ter aqui um controle e um planejamento mais efetivo com base no que foi diagnosticado de maneira totalmente integrada. A partir daí, eu monto, então, o calendário dos serviços, vou ter alertas que vão ir me atualizando com relação às atividades que precisam ser feitas, e vou ter também toda a possibilidade de acompanhar a execução desses serviços. Então, vocês vão ter sempre... contratamos, Rafael, temos terceirizados nas nossas regionais para execução desse serviço. Eu vou gerenciar o contrato. Rafael, nós fazemos execução direta, então eu vou elencar os itens,
os insumos, a mão de obra, mas vou quantificar também, para fazer o planejamento do meu time e a capacidade da minha execução direta. Então, o sistema ele permite vocês fazerem um acompanhamento bastante detalhado, a partir, né, do inventário e a partir do diagnóstico. E como se faz? Né? A gente estava mostrando aquela planilha. De fato, eu posso trazer muita informação das diversas fontes possíveis. Posso trazer do laser, do Vant, do trabalho em escritório com vídeo registro, que a gente vai olhar daqui a pouquinho. Mas aquele trabalho que eu falei, que necessariamente eu preciso ir a campo, fazer o registro, fazer a configuração e fazer o detalhamento, a gente já disponibiliza aplicativos para que o cidadão, mesmo de maneira offline, possa fazer o cadastro do elemento, possa fazer a classificação do elemento, o georreferenciamento dele, o link com o trecho onde ele se encontra, porque eu vou utilizar as coordenadas de GPS para isso. Então, eu já estou vinculando o elemento à malha viária, ao SRE, e aí já trazendo para ele um elemento gerador de manutenção, que vai ser depois controlado. Uma vez que eu fiz esse registro, eu também vou ter o aplicativo de gestão das ordens de serviço. Executei, vou solicitar uma determinada ordem de serviço, tanto para a equipe da coordenação regional, quanto para a contratada que está prestando esse serviço. Ela vai receber pelo aplicativo, vai fazer a assinatura no aplicativo, vai prestar conta no aplicativo, e vocês vão receber essa informação direto na plataforma de gestão do DR. Facilitando muito, né, gente? Então, assim, aquele papelzinho que ele vinha numa lote, às vezes extraviava, se tivesse chovendo, tinha dificuldade, de repente eu não entendia a letra, né, porque estava numa prancheta ou estava direto na mão. Não, aqui eu começo a ter um controle muito mais detalhado. E outro detalhe, eu começo a ter também os elementos que já estão cadastrados e as situações anteriores. Então, quando eu estou fazendo a inspeção e a vistoria, eu já analiso especificamente o que eu tenho cadastrado na região, qual a situação anterior e qual a nova situação. Então, isso facilita muito também o trabalho em campo. Aqui um exemplo, né? Nós fizemos uma coleta, um vídeo registro, em que esse veículo ele transitou na rodovia com nada de última geração, uma GoPro, né, com GPS acoplado. E a plataforma, eu posso ir montando e fazendo o cadastro preliminar. Isso pode ser feito tanto com inteligência artificial, processando o algoritmo, quanto também com um profissional que vai fazer a validação, a certificação e também um cadastro de um item específico que ele queira. Esse levantamento, gente, ele serve para quê? Só para os elementos viários e para a classificação deles? Não. Não que não seja, né? Mas também para identificar ocupações na faixa de domínio. Eu posso identificar aqui ocupações preliminarmente e já fazer um pré-cadastro dessas ocupações, identificando área, região, georreferenciamento. Como eu verifico se existe ou não aquela ocupação cadastrada e autorizada no DR, facilmente eu já consigo colocar aqui também se ela é regular ou irregular. Então, rapidamente, eu começo a ter aquela visão holística que eu falei no início. Eu não vou ter uma entrada de dados exclusivamente para uma área do DR. Não, eu vou socializar essa informação entre todos. E, com isso, aproveitar os levantamentos que estão sendo feitos para todas as áreas. Ah, quero ter uma visão para licenciamento ambiental, o impacto ambiental, supressão vegetal numa determinada área. Eu consigo fazer um levantamento com base nesse trabalho e nessas projeções. Então, a gente tem que aproveitar, né? Eu não posso só fazer um levantamento específico para uma área, eu tenho que pensar no todo dentro do DR e como operacionalizar todas essas áreas. Aqui dentro eu trouxe um exemplo, a gente trouxe de obras de arte especiais, de manutenção de elementos geradores de ordens de serviço, né? Aqui a gente está mostrando especificamente uma rodovia, como é que ficou esse mapeamento. Então, nós temos aqui todo o detalhamento, mas lembrando, é uma forma visual de apenas conhecer o problema. Aqui a gente está mostrando o que de fato foi feito e depois, toda essa informação ela vai servir para quê? Para eu operacionalizar a execução, para eu montar o meu orçamento efetivamente. Então, não adianta nada, né? Eu conhecer o problema, mas eu não agir, eu não montar um plano de ação associado a isso. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Essa ferramenta ela é muito fácil, né, para identificar tanto fotos como vídeos, mas, Rafael, tem que ser essa ferramenta? Posso usar outra ferramenta GIS, o ArcGIS? Pode. Pode trabalhar com várias camadas,
com várias outras ferramentas, e eu vou fazer toda a operação interna por meio das nossas plataformas. E um detalhamento também que muitas vezes é importante para planejamento, né, que é a estruturação de painéis, mapas de BI, que a gente já faz isso de maneira integrada, olhando os pontos mais críticos na rodovia. Então, eu já monto um mapa de calor, apontando para mim onde estão situações mais críticas, em que eu deva trabalhar, em que eu deva focar o meu esforço e o meu objetivo. E aí, com isso, como eu comentei, eu vou estruturar o meu plano, as minhas ações e o meu orçamento, para fazer a execução daquele serviço. De novo, gente, tudo isso de maneira integrada, buscando informações da tabela Cicro, buscando essas informações e consolidando isso para vocês na hora de estruturar o orçamento. Então, eu vou facilitando, eu vou ganhando tempo associado a essa estruturação. Trouxe aqui um case para discutir com vocês, para apresentar, que é o case do Distrito Federal. Foram mais de, aqui, 55 mil elementos, mas chegou a 65 mil. O Dr. Rui bem conhece, o Dr. Rilmar já esteve lá também. Lá não são 40, né? O Distrito Federal perto de Minas é um pedacinho, como o Thiago Mendonça mostrou, Portugal perto de Minas, né? Imagina o Distrito Federal. Mas a malha do Distrito Federal é bem interessante. E muitos elementos, porque ela é bastante urbanizada, né? Então, numa característica dessa, são 5 distritos rodoviários que lá existem, e são mapeados esses elementos com base nesses distritos. Para quê? Para que a gente possa tomar ações regionais e para que seja, de fato, socializada essa informação. Então, aqui, todos os elementos que foram mapeados, a responsabilidade desses elementos, em qual distrito é a responsabilidade dele, para que depois eu possa estruturar o meu plano de ação, o meu planejamento na execução. Aqui também, a estruturação que eles fizeram, né? Então, a partir desse diagnóstico, montaram toda a estruturação das ações a serem realizadas e estruturaram o seu orçamento. E com base no orçamento específico para cada ação daquela planejada, eles estruturaram o orçamento que eles precisavam. Não se atenham ao número aqui, é só um exemplo, né? Lá, claro que não é esse. Esse aqui é um dado que eu trouxe a título de demonstração. Mas eles conseguiram o quê? Eles conseguiram identificar o orçamento necessário para o próximo ano, em termos de manutenção. E aí, senhores, o que se faz com esse número, né? Ontem aqui o pessoal estava falando, existe a camada política, né, que muitas vezes quer saber o que está acontecendo, ela tem a informação de quanto precisa de recurso para trazer as rodovias especificamente para um estado de manutenção adequado. E eu posso começar o meu planejamento dos próximos anos. Um ponto importante, esse inventário e esse trabalho, ele é normatizado. Eu preciso atender também dados patrimoniais de contabilidade. Obrigatoriamente, em 24 e 25, eu vou ter que informar qual o meu patrimônio de infraestrutura. Então, a partir do momento que eu tenho o elemento, que eu tenho a composição de custo para estruturar aquele elemento, o estado de conservação dele, eu começo a ter o quê? O meu patrimônio financeiro, né? O meu patrimônio rodoviário. Então, aqui, gente, a gente já começa a ter essa visão. Qual o patrimônio do Estado em termos de rodovias? Eu falei de elementos, mas a obra de arte ela é um elemento, só que ela é um elemento especial, né? E por isso a gente trouxe aqui, ontem o Dr. Thiago falou, né, nós temos aí algumas deficiências no Brasil, e de fato, existem muitas, mas a gente também já avançou bastante, né? A gente já conseguiu chegar em patamares interessantes que precisam naturalmente passar por melhorias, mas que a gente vai ver aqui hoje um pouquinho dessa gestão desse elemento específico, que é a obra de arte especial. Muito parecido com o cenário anterior, né, gente? Muitas vezes desconhecimento. Fazer uma inspeção no Brasil, dentro do Brasil, é muito difícil a gente ter inspeções atualizadas. Muito difícil a gente ter vistorias das obras de arte e muitas vezes até o cadastro dela não existe. Ontem aqui o Matheus estava falando, são 1.000, 2.000, onde é que elas estão, qual o estado de conservação. Quando a gente entra, então, em pontes de madeira, área rural, a rodovia não pavimentada é pior ainda. Então, esse é um dos pontos que esse trabalho visa buscar regular, buscar trazer informação. Um outro ponto importante, né? Se eu não tenho nem o cadastro, o as-built, então, é coisa, né, milagrosa, como todo mundo aqui falou também ontem. Então, eu ter essas informações detalhadas da infraestrutura, das patologias, né, são situações muito difíceis. Mas
Se a gente não começar, né, não fizer um trabalho como esse que a gente vai mostrar aqui, e como não só fazer o trabalho, mas como também executar as ações a posteriori, não vai funcionar, não vai resolver. A gente vai achar a culpa de alguém, né? Então, dentro dessa linha, nós temos uma solução para gestão de obras de arte especiais, que auxilia em todo o inventário de uma obra de arte especiais. Mas vejam, lembram que eu comentei sobre a característica holística da plataforma? Eu não posso olhar só para a obra de arte. Eu não posso olhar só para o elemento rodoviário. Eu tenho que olhar para o todo dentro do DR. Então, eu tenho que caracterizar ele dentro do SRE, mas eu também vou ter que saber se essa ponte aqui pode, a título de exemplo, né, pode ou não comportar um determinado veículo. Então, quando eu vou liberar uma autorização especial de tráfego para um bitrem, para um rodotrem, que comporta 74 toneladas, eu tenho que saber se aquela obra de arte suporta, se ela tem dimensões que comportam aquele tipo de transporte. E é aqui que a gente começa a ter o link com a nossa solução também de autorização especial de trânsito. Aqui no DR de Minas é o SAI, né? Sistema de Autorização Especial. Então, ter esse vínculo, ele vai me proporcionar que o setor de gestão de obras de arte especiais faça qualquer tipo de consideração que impeça ou não o trânsito de determinada carga, de determinado tipo de transporte naquela obra de arte. E essa visão holística, ela vai ser possível, naturalmente, a partir dos levantamentos também. Ah, Rafael, mas se eu não tiver levantamento, como é que funciona isso? Tudo bem, eu posso ter um levantamento específico de uma obra de arte, venho aqui, aponto, e lá no sistema eu não vou deixar veículos, por exemplo, como o CVC ali, né, que eu citei, 30 metros, 74 toneladas, trafegar naquela rodovia, ou sobre aquela ponte. Isso é muito importante, gente, porque vejam, é a sinergia entre os setores. É compartilhar, né, é socializar a informação, mas de uma maneira que realmente seja útil e que realmente não necessite de comunicação, não preciso ligar, eu não preciso mandar o meu engenheiro ir até lá. Se ele já fez esse trabalho, eu já tenho esse registro, eu já consigo fazer esse acompanhamento. Além de ter toda essa conexão, nós também vamos olhar o quê? Para as informações com características gerais da obra, croquis, patologias que foram identificadas, características geométricas. Então, eu já vou ter essas informações dentro da plataforma também. Aqui um exemplo, né? Nesse caso aqui, uma passarela, com todo o detalhamento. Então, nós observamos aqui, especificamente, né, onde ela está, onde é o georreferenciamento dela, as fotos e os álbuns de fotografia dela, e todo o levantamento que foi feito nas características dela. Então, vou fazer essa classificação pontual, elemento a elemento da obra de arte, e com isso o sistema vai consolidar a situação daquela obra de arte especial. Lembrando, né, assim como o sistema de manutenção dos elementos mais comuns, a gente também vai ter aqui a integração com o sistema de custos e orçamentos. Então, a partir do momento que eu identifico as patologias e faço a previsão do cenário que precisa ser, das atividades que precisam ser realizadas, eu já começo a montar meu orçamento. Aqui um exemplo de obras de arte associadas às suas vistorias, né? Então, eu consigo mapear aqui todo o meu planejamento de vistorias e inspeções, vendo o que está atrasado, o que está em dia, quando que eu vou executar a próxima vistoria, se ela vai ser terceirizada ou se ela vai ser executada por equipe própria. Então, eu começo a ter todo esse acompanhamento também. Trazendo, então, novamente, a estrutura de histórico, porque é com o histórico que eu vou fazer também a análise do meu planejamento futuro. Às vezes, ações corretivas não estão surtindo efeito, eu tenho que ter uma ação mais crítica. Calendário das inspeções. E, de novo, posso fazer esse levantamento com drones, com mapeamento de pontos? Posso. Mas muitas dessas atividades eu vou precisar mapear em campo. A gente falou tanto aqui da importância do engenheiro ontem. Então, por conta disso, nós também temos aqui todo um aplicativo para fazer não só o cadastro da obra de arte, mas também todo o registro da inspeção rotineira dela, fazendo a vinculação em campo, trabalhando totalmente offline e permitindo que vocês façam a integração dessas informações e atualização na base de dados do DR. Aqui alguns exemplos do registro fotográfico e das classificações, relatórios que são gerados pelo sistema. Naturalmente, eu preciso ter acompanhamento, diversos relatórios.
Então, aqui a gente tem todo esse acompanhamento, todo o relatório fotográfico para evidenciar a execução desse serviço. Temos também toda a característica de estrutura desse elemento, toda a parte do croquis, o detalhamento item a item, o apontamento das patologias. Então, também o que estava em bom estado, né? A gente teve uma situação em Brasília recente, deu uma chuva muito grande lá, uma galeria foi para os ares. A iniciativa pública tinha as informações da vistoria anterior. Quando a mídia esteve lá, estava falando, olha como é que está o estado de conservação ruim. Rapidamente o DR conseguiu se posicionar, mostrando que 15 dias antes havia feito uma inspeção, que a obra de arte estava em situação adequada de conservação, mas que o volume de água que por ali passou era algo inesperado para aquela tubulação que existia. Então eles conseguiram trazer esse histórico e já fazer também a obra de conservação e de manutenção e de reparo daquela obra de arte. Aqui os vários elementos, todos eles são classificados, analisados, e a partir daí eu vou definir as ações que precisam ser feitas. Então, sempre naquele ciclo virtuoso, identifico, faço o diagnóstico e a partir daí ações e planejamento futuro. Mais pontos aqui que eu vou passando, mas é um sistema bastante complexo, completo, que traz para vocês uma facilidade, porque ele vai ajudar vocês na estruturação de cada uma das patologias, na classificação de cada uma das OAS. Aí o aplicativo que eu comentei, né, que também vai permitir toda a parte de registro fotográfico, georreferenciamento, toda a vinculação da OAE. E o resultado, naturalmente, né, também visual, é a parte georreferenciada, indicando, cada ícone desse indica um tipo de obra de arte, e, olhando para ela, eu posso ter já um detalhamento, um resumo do status de conservação, do relatório fotográfico e assim por diante. Então, é muito fácil não só localizar, socializar a informação e também executar as atividades necessárias a partir do mapeamento e diagnóstico. Eu estou sendo bastante repetitivo nesse ponto, gente, porque dentro, né, daquela nossa percepção, se eu não tenho uma ação, não resolveu. Não adianta saber, né? Não adianta também a gente usar aquele velho jargão, o que os olhos não veem, o coração não sente. Não, aqui a gente vai precisar tratar desde a identificação até a execução efetivamente. Aqui também um ponto importante, né, que é, muitas vezes a gente tem áreas coincidentes, rodovias coincidentes, e às vezes fica até a dúvida, né, quem é o poder que é responsável por aquela administração, por aquela execução. Então aqui a gente já vê, eu já consigo ter o que é do DENIT, o que é do DR, o que é da Nova Cap, no caso em Brasília, o que é do município. Então eu começo a ter também esse controle de maneira mais simplificada e facilitada. Isso visual. Aqui eu trouxe um pequeno vídeo para mostrar um pouquinho do trabalho que foi feito no Distrito Federal. Foi realizado lá um mapeamento, um levantamento de inspeções cadastrais e rotineiras em 346 OAS de todo o Distrito Federal. Lembrando, né, nas que são de jurisprudência do DR especificamente. Esse trabalho ele foi feito, vejam, com várias tecnologias de captação. Campo, com aplicativo, laser scan, drone. Todos os elementos aqui foram feitos para trazer efetivamente informações que pudessem ser utilizadas depois no planejamento e na execução de ações mitigadoras. Aqui um exemplo, né? Essa obra de arte é uma obra de arte importante, que ela não tinha o as-built, então ela foi mapeada com todos os pontos para poder desenhar, para poder identificar toda a sua estrutura, toda a sua geometria também. Isso foi feito georreferenciado, foi feita toda uma estruturação dentro do banco de dados, classificação de cada uma delas, identificação inicial das patologias, priorização das obras de arte mais críticas, para aí sim intervenção mais imediata. Então talvez, né, aquela brincadeira que eu falei daqui caiu, naturalmente vocês devem ter visto que tinha uma outra, saindo lá do aeroporto, né, doutor Rui, que também teve uma situação complicada num muro de contenção. E foi identificado dentro do processo de levantamento, foi feito um planejamento, ao longo da execução desse planejamento, houve uma chuva muito pesada, em que a encosta empurrou o muro, e por conta de todo esse planejamento que o DR já havia feito, ele conseguiu dar uma resposta muito rápida dentro do Distrito Federal,
em menos de 12 horas. A via já estava liberada, a obra de arte já estava sob contenção e estava tudo ok. Então, esse planejamento, ele se mostra, né, mais barato, mais rápido. Eu paralisei pouco a via, o impacto na sensação do usuário foi baixo e o resultado foi muito efetivo. Até a própria mídia elogiou o DR quanto a esse trabalho todo que foi feito. Dando sequência, e voltando para aquele nosso contexto. Não adianta eu olhar pontualmente. Eu tenho que olhar de maneira holística, de maneira geral, para dentro de tudo que eu estou fazendo no DR. Muitas vezes a gente vê a dificuldade que é um setor passar informação para o outro. A gente vê como é difícil encontrar determinadas informações. Então é aqui que a gente vai realmente trazer um grande diferencial. Toda a parte operacional, toda a parte de execução, de acompanhamento, de controle, de histórico, de rastreamento da informação e de compartilhamento automatizado, integrado dentro da plataforma. Então, como eu falei, a ET, vou liberar, eu já tenho autorização do setor de OAE. Da mesma forma, houve um acidente, eu já tenho vínculo no cadastro rodoviário e já sei se tinha uma ponte ou se tinha uma determinada manutenção prevista para aquela região, em decorrência da criticidade dos apontamentos que foram feitos no pavimento, na sinalização. Então, eu começo a tratar, gente, os problemas, não pontualmente. Foi um acidente naquela região. Mas eu começo a identificar o motivo daquele acidente. De repente, a rodovia estava num estado deplorável de conservação. Eu estava com uma obra de arte interditada, eu não podia passar aquele tipo de veículo. Então, eu começo a ter toda essa vinculação, e toda ela, lembrando, né? Ações, planejamento, execução e orçamento, porque eu preciso saber quanto custa. E a partir daí, eu vou ter todo o meu mapeamento, múltiplas camadas. Eu vou associar, por exemplo, né, ocupações na faixa de domínio. Então, a gente pode ter a projeção de toda a largura da faixa de domínio, quais são os elementos ali classificados, cadastrados. Então, eu começo a ter diversos níveis de camadas. E, de novo, precisa ser nessa ferramenta? Não, o nível de camadas eu posso colocar no ArcGIS, posso colocar no Google, posso colocar em qualquer lugar. Mas de onde vem essa informação? Como é a fidelidade dela? Né? Como que eu controlo o histórico de manutenção? E é aí que a gente traz essa informação de muita valia para vocês. Aqui um exemplo, né, também da colocação das obras de arte. E por fim, gente, esse trabalho, ele foi um trabalho também que foi acompanhado de perto pelo TCDF, Tribunal de Contas do Distrito Federal, porque ele havia questionado o próprio DR, né, sobre o entendimento do problema, se o DR sabia qual era seu problema. E daí o DR apresentou toda essa metodologia e o Tribunal de Contas fez, né, uma publicação, uma decisão, apontando que o exemplo do Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal deveria ser seguido por todos os órgãos da administração do GDF. Então, vejam, eu começo a ter acompanhamento, monitoramento, execução, e é isso que a gente precisa fazer. Aqui, fechando a apresentação, gostaria de agradecer muito o tempo, não queria prendê-los antes do café. Então, muito obrigado, espero ter, de alguma forma, aqui ajudado e trazido informações legais, contexto também de um cliente interessante, um case bacana, e uma forma da gente consolidar as informações de ontem, né, dos levantamentos, e do que a gente pode fazer do ponto de vista de ação de execução efetiva. Então, muito obrigado, gente.